Todo dia, em algum momento, entre 7 e 9 da manhã, eu estou pedalando com vocês no meu horário pós-treino, para a gente saber que existe mais coisa do exercício, do desempenho, da dieta, do físico, da forma de você raciocinar sobre o físico que você desejaria, ou que você imagina que as pessoas fazem para atingir o que elas querem, do que aquilo que está por aí. Esse é o Banha Não Tem Calendário. Eu sou Paulo Musi e eu vou levar vocês comigo nessa jornada interessante de perguntas e respostas, curiosidades, coisas que permeiam o meio do treinamento, desempenho, medicina esportiva, nutrição, fisioterapia, psicologia, enfim, tudo que diz respeito a exercício e treinamento. Por quê? Porque eu gosto disso, trabalho com isso, e eu sei que como você gosta e você se interessa e você quer fazer melhor o que você faz, você acaba procurando bastante algumas referências para te guiar nesse mundo. Eu sou só uma delas, e o que eu costumo falar aqui normalmente é baseado nas perguntas que vocês me fazem, principalmente nas lives matinais do Instagram. Então, se você quer assistir isso daqui ao vivo, entre 7 e 9 da manhã, todo dia, Banha Não Tem Calendário, estou aqui para responder suas perguntas e respostas. Se você chegou até aqui, clique para você se inscrever. Nos comentários você me fala do que você gostou, do que você não gostou. Isso me ajuda a orientar aquilo que são os conteúdos e as perguntas que eu vou priorizar. No caso de ter alguma coisa que ainda ficou te incomodando, faz seu comentário, deixa aí. Eu não consigo responder todos, mas eu leio todos. E claro que isso influi na forma que eu conduzo o canal. Views, curtidas, são a forma da gente orientar para os assuntos que são mais desejados. E aí também a gente vai direcionando para esses lados. Então, a sua audiência ela é importante à medida que eu uso isso como um termômetro para me dirigir a vocês com os assuntos que vocês mais gostam. Sem demora, vamos ver o que o pessoal vai perguntar hoje. Marcão Metal pergunta: quais alterações laboratoriais são aceitas para atletas e usuários de esteroides anabolizantes? Vamos falar as duas coisas, Marcão. Vamos falar quais são aceitas e quais não podem ser toleradas, porque tem isso, tá? É impossível você falar de saúde sem falar sobre sinais e sintomas, tá? Então, quando um médico ele aborda um paciente para ser tratado, ele trata, e eu já falei isso para vocês, baseado num síndrome. O que é um síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Esse conjunto de sinais e sintomas, ele pode descrever uma condição ou uma doença. E é isso que é o trabalho do médico, descobrir qual dos dois se trata, para poder adequadamente tratar. Quando você tem um atleta, a primeira coisa que você começa a perceber é que, ou qualquer pessoa que faça exercício físico em uma condição de treinamento, tá? O exercício, por si só, ele não torna você mais resistente ou resiliente. Precisa existir uma intensidade, uma quantidade, que isso te torne, então, adaptado a ele, ou acomodado a ele. Senão, daqui a pouco você vai achar que o cara que faz caminhada de sábado e domingo, ele é um atleta, e isso não é verdade. Então, o exercício tem um volume e uma quantidade. Para as pessoas que treinam o suficiente para manter aquilo que elas têm, nós costumamos chamar isso de condicionamento. Fulano é bem condicionado. Agora, para as pessoas que estão em constante superação, aí nós falamos treinamento. E elas vão se superar em quê? Em força, velocidade, resistência à fadiga, entre outros caracteres específicos, dependendo do esporte que ela pratica. Se o esporte é fisiculturismo, o modelamento do físico, o modelamento do corpo, aí é mais complicado ainda, porque na realidade o modelamento do corpo é o resultado do conjunto de todas essas aptidões: força, potência, resistência, flexibilidade, resistência aeróbica, resistência anaeróbica. Então o bom atleta de fitness, seja ele um fisiculturista de uma classe open, um cara gigante, seja uma menina de um biquíni fitness, eles têm capacidades físicas
que sempre vão ser aumentadas em relação a uma pessoa em condições não treinadas. Alguns esportes não tem isso. Então tem determinados esportes que são de resistência, não são de força, outros são de força e não são de resistência. Mas o fisiculturismo é uma das coisas que me atrai nele, é que você tem que ter tudo muito bem equilibrado. Senão aquela forma física não se forma. Ou se forma, mas uma forma passageira. E você não vê evolução nessa pessoa. Pelo contrário, você vê acomodação, estabilização e deterioração. Pois bem, vamos falar de exames que comumente estão alterados no sujeito que faz atividade física intensa, principalmente musculação, independente se ela usa esteroide ou não. Tá bom, Marcão? O esteroide ele vai mudar outra coisa. Ele vai mudar, por exemplo, alguns sintomas, né? Por razões que a gente vai falar já. Então vamos começar do que é a tua parte metabólica. Se teu exercício está direitinho, você vai ter uma insulina que fica entre 3 e 4, uma glicose que fica geralmente abaixo de 90, uma hemoglobina glicada que fica na casa de 4,8 a 5,2, um LDL abaixo de 100, um triglicérides entre 50 e 70 se você estiver na dieta, entre 70 e 100 se a tua dieta não estiver tão boa assim, um HDL colesterol acima de 35, preferencialmente por conta, né, se você faz esse aeróbiozinho depois do treino, na casa dos 40 a 45, se você não faz, na casa dos 40, aí você fala, mas isso é baixo. Então, mas o colesterol total do cara que treina costuma ser baixo, principalmente se ele faz aeróbio. Por quê? O aeróbio, ele faz com que você aumente o HDL e isso modifica a proporção do colesterol. Se você faz musculação e o seu treino ele passa de 1 hora, o seu LDL tem muito do impacto que a musculação causa no colesterol. Por quê? A musculação abaixa LDL. O aeróbio aumenta HDL. Isso é uma coisa que todo mundo confunde. Acha, vou correr para baixar meu LDL. Tá errado. Se você quer baixar LDL, você vai fazer musculação. Se você quer aumentar o HDL, aí você vai fazer aeróbio. Provas musculares. Então a gente tem que olhar por quê? Provas musculares, elas se confundem muito com provas hepáticas e provas renais. Quais são as renais? Ureia e creatinina. A creatinina, pessoal, ela é proporcional ao peso do indivíduo. Então, se você pegar um cara como eu, com uma creatinina de 0,8, 115 quilos, tem alguma coisa errada, tá? E a ureia? Por conta do treinamento, o metabolismo muscular, ele acaba aumentando. Isso quer dizer que você vai degradar mais massa muscular. Quanto mais ou menos? Stuart Phillips estudou isso em 2006 com um cara chamado Rasmussen e ele estimou que a nossa massa muscular ela chega a ser degradada entre 1 a 2% do total dela por dia. Isso quer dizer que se você faz musculação, você vai ter uma ureia acima de 40 tranquilamente. Como a gente faz então para descobrir se essa ureia e creatinina elas são fruto de um treinamento muscular intenso ou de uma lesão renal? A gente usa alguns recursos. Primeiro, uma das coisas que a gente mede de forma instantânea é a cistatina C. Cistatina C ela é uma proteína que é livremente filtrada e secretada pelo rim. Então, se ela começa a acumular, significa que o seu ritmo de filtração glomerular, ou seja, significa que a capacidade de filtração do seu rim está diminuída. Outra coisa que a gente faz mas é um exame mais complicado, velocidade de depuração de creatinina. Então, você mede a creatinina no sangue, você mede a creatinina de 24 horas na urina, e aí existem cálculos que vão te mostrar o quanto você está liberando dessa proteína para você fazer uma estimativa de ritmo de filtração glomerular. Quanto maior o ritmo de filtração glomerular, melhor a função do seu rim. Quanto menor
piora a função do seu rim, tá? Endocrinologistas, nefrologistas, eles lidam muito com isso. Por quê? Porque eles tratam de muitos pacientes que têm diabetes. E a preocupação principal do paciente que é portador de diabetes, seja diabetes tipo 1 ou tipo 2, é o cuidado com o rim. Outros exames, Marcão, eles confundem por quê? Eles confundem com a parte hepática. Porque do mesmo jeito que o músculo, ele altera o que é a leitura de exames que a gente usa para ver lesão renal, ele também, na sua função, altera exames que a gente usa para ver lesão hepática. Quais são eles? TGO, TGP, DHL e CPK. Bom, TGO e TGP são transaminases. Todo lugar que faz transaminação, ou seja, transforma uma proteína em outra, está sujeito a ter aumento de transaminase. TGO é uma transaminase que está mais ligada à parte enzimática. Isso quer dizer o quê? Que comumente ela vai estar aumentada em pacientes que fazem atividade física, mas que têm uma predominância aeróbia. Ou uma predominância, ou tem uma facilidade maior para tratar de questões metabólicas. E o TGP? Lembra que eu falo para vocês? Tudo em medicina tem o nome do que faz, ou o nome do que parece, ou o nome de quem descobriu. Por isso que medicina é fácil. E por isso que é difícil também. Transaminase glutâmico pirúvica. O que a TGP faz? A TGP, ela transamina, ou seja, ela pega um radical amina de uma proteína e joga para outra. Da onde para onde? Ela transamina do glutamato para o piruvato, transaminase glutâmico pirúvica. Por que ela faz isso? Para fazer alanina, tá? Isso acontece muito no seu músculo, principalmente se você está removendo lactato, que é um subproduto da contração muscular feita em um regime anaeróbio, lático e alático, tá? Ah, mas o alático também? Sim, porque se você acaba com o alático, só sobra o lático. Isso intensifica a sua produção de lactato. O músculo não tem ácido lático, o músculo tem lactato. Então, se você detona o que é a tua capacidade alática de fazer as coisas, e a gente está falando de creatina, fosfato e ATP, o que acaba acontecendo? Você cai num ritmo de estímulo que vira um anaeróbio lático, e aí você vai produzir uma tonelada de lactato. E na remoção desse lactato, você vai ter aumento de TGP. CPK é uma enzima que está atrelada à intensidade do trabalho. Ela é muito sensível, mas ela é inespecífica. Então, se você, por exemplo, andar de bicicleta 3 horas no sábado e for dosar sua CPK na terça-feira, você vai ver uma explosão da quantidade frente à quantidade basal. 122 batimentos e seguimos. Pois bem, e tem esse detalhe, a CPK ela tem uma curva de liberação. Se você treinou hoje, não é amanhã que você vai medir o que foi a intensidade do seu treino se você for usar a CPK para isso. Você vai medir a intensidade do seu treino entre 48 e 72 horas depois do exercício realizado. Isso daí é a curva de Koch-Machado, que são os caras que estudaram esse negócio. DHL, desidrogenase lática, está envolvida no metabolismo do lactato. Essa vai aumentando progressivamente ao longo da vida do treinamento. E por último, a gente tem que ter exames de verificação. Porque imagina que você pega um paciente, mesmo que ele treine, e que tenha um TGO, TGP, CPK e DHL alterado. Se você tem muita experiência, você está acostumado a ver esses exames, você já suspeita na cara que aquilo lá é alguma coisa relacionada justamente ao exercício. Mas se você quer ter certeza mesmo, aí entram outros 2 tipos de enzimas. A GGT, gama-glutamiltransferase, e a 5-nucleotidase. Essas são mais específicas do hepatócito. Então, se você tem uma GGT alterada, né, provavelmente tem alguma coisa hepática que você tem que investigar. Lembrando que, se você tomou acetaminofeno, né, o paracetamol,
até 72 horas antes do exame, pode alterar a GGT. E se você bebeu, até consumiu álcool, né, até 28 dias antes do exame, pode alterar sua GGT. Tanto que a gente apelida carinhosamente a GGT de cana-glutamiltransferase. Que é assim que a gente pega os canabrava que fica tentando passar o rodo na gente. 5-nucleotidase, ela já não sofre interferência do álcool, mas pode ter alguma interferência do acetaminofeno, do paracetamol. E aí você consegue descobrir que aquilo lá não está legal. Esses exames, Marcão, eles estão sempre alterados uma pessoa que faz musculação. Por isso que quando a gente fala de atleta ou indivíduos treinados, nós falamos de uma coisa aqui. Para os atletas competidores, nós chamamos de passaporte do atleta, que é o histórico de exames de sangue que ele tem em toda a vida atlética dele. Agora, para o paciente que não é um atleta competidor, mas que é um indivíduo muito bem treinado, a gente fala de uma coisa chamada RCV, Reference Change Value. O RCV é como você vê que o seu paciente ele está dentro da normalidade dele ou não. Por quê? Quando você faz um exame de sangue, você compara naquilo que é a leitura dele, que ele te dá a faixa de normalidade, ele está comparando o teu paciente com umas 50 mil pessoas. Isso quer dizer que é muito difícil você avaliar se aquilo, né, mostra um quadro patológico ou não. Então o que a gente faz? A gente coleta exames desse paciente a cada 2 meses, se ele está numa fase de mudança mais rápido, para entender o que é o normal dele. E aí você compara ele com ele mesmo. Então, se ele costuma ter, por exemplo, uma CPK de 600, se ele faz uma CPK de 900, você olha na pasta dele, você viu que mudou o treino, opa, faz sentido. Então você consegue entender que para ele aquilo é uma coisa normal. Ao mesmo tempo, se você vê que ele tem um GGT médio de 22, 20, e de repente ele aparece com 78, isso faz com que a sua busca ela seja orientada. Agora deixa eu falar de um exame que muitas vezes, e aí a gente fala de esteroide anabolizante, porque esse é um exame que o pessoal menospreza. Ou é uma avaliação que o pessoal menospreza. Muito paciente que usa esteroide, ele tem um cansaço, ele tem uma indisposição grande. E você tem que pensar em alteração cardiovascular, principalmente do aparelho cardíaco. Por quê? O músculo que mais tem receptor para esteroide é o coração. Sendo assim, 2 coisas você tem que pensar imediatamente. Primeiro, como que está a viscosidade do seu sangue? Por quê? Porque quando você aumenta a viscosidade do seu sangue, você aumenta muito o trabalho cardíaco. E o quanto que é o limite que você pode esperar de uma pessoa? Na casa de 49% de um dado chamado hematócrito, ou seja, a porção sólida do sangue. Se você passar de 49%, esse esforço cardíaco ele começa a ser uma coisa, inclusive perigosa, em relação ao funcionamento do seu aparelho cardiovascular. E o sintoma mais comum dessa policitemia é justamente sensação de fadiga. Bom, você olhou lá e está normal. O que é o próximo passo? O próximo passo, pedir um ecodoppler transtorácico para você fazer um ultrassom do coração. Então, o cara que faz musculação, muitas vezes ele tem sintoma, mas quando você faz o ecodoppler, a estimativa ela dá normal. Só que ele continua com o sintoma. E aí o que nós percebemos? E aí entra o Dr. João Gifone, meu amigo, médico do esporte, trabalha com ultrassom cardiológico e ele faz um exame que chama Speckle Tracking, né? Ou exame de deformidade miocárdica, onde ele calcula uma coisa que chama trabalho miocárdico e curva pressórica. E ele mostra o quê? Que quando o paciente tem sintomas, muitas vezes o ecodoppler transtorácico normal ele não é capaz de pegar essa baixa contratilidade do músculo cardíaco, que a gente chama de hipocinesia.
Mas quando você faz um speckle tracking, quando você faz um estudo de contratilidade miocárdica, deformidade miocárdica, você consegue pegar isso. E aí você encontra um paciente que tem sintomas e classificação de insuficiência cardíaca congestiva. Isso é grave pra caramba, Marcão. Então, normalmente a gente tira sarro daquele cara que é nosso amigo, que é mais cansadão. Cara, ele pode ter uma insuficiência cardíaca, sim. Essa é a porcaria. E isso tem que ser tratado, sim. Se você tratar precocemente, você usa medicações que evitam uma coisa chamada remodelamento, que é como se o coração ele cicatrizasse e endurecesse, e impedir que essa doença evolua. Mas o mais adequado é que você retire progressivamente todos esses esteroides, porque se esse paciente teve isso uma vez, Marcão, ele vai ter sempre que usar essas drogas. E aí, isso quer dizer que ele está ativamente encurtando o tempo útil do músculo cardíaco dele. Ou seja, ele não vai ter coração para chegar no final da vida junto com a família dele, os amigos, com quem ele ama. E isso começa a ser importante. Então a gente tem que ter muito pé no chão. Por quê? Muitas vezes o pessoal acha que, cheguei no médico, tô salvo. Vou tomar esse remédio, tô salvo. Não é muito seguro assim. Como eu falo para vocês, medicina não é commodity, medicina é risco de vida, é perigoso. E a gente trabalha com limites de segurança. E precisa existir o término dessa falsa sensação de tô salvo uma vez que o diagnóstico está feito e o tratamento está instaurado. Porque sempre que você tem uma patologia, você tem uma perda. Você tem que pensar, sempre que acontece alguma coisa que seja autoprovocada ou que seja um acidente, quanto tempo de vida isso te custou? E a gente tem que, infelizmente, contar a vida de trás para frente. Se você tem um problema cardíaco relacionado a remodelamento, porque você fez uma alteração causada por esteroide, meu amigo, você perdeu o dia de vida. O que a gente tem que fazer? O inverso para tentar recuperar isso daí. E aí, eu escutei gente falar, mas eu vou morrer de qualquer jeito, eu quero morrer bem, né? Você não vai morrer bem, você vai morrer mal e vai morrer cedo. Você vai morrer sofrendo numa cama de hospital, longe da sua família, longe de quem você gosta, longe do amparo e do acalento de quem é importante para você. Eu detesto aquela coisa de médico ficar assustando as pessoas, mas eu detesto igual o pessoal que é tolo que fica lá, não, meu caixão vai ser pesado. Porra, meu. Então você faz exercício para morrer e o caixão ser pesado? Dá para ser mais imbecil do que isso? Não dá, né? E isso me tira a paciência de um jeito maestral. Sendo assim, Marcão, o que a gente precisa? Investigar tudo que são sinais e sintomas para entender o que está acontecendo. E você tem que valorizar até as queixas menores do paciente. Vou te dar um dado, tá? Uma das artérias que irriga o pênis para você ter uma ereção, ela é mais fininha do que a artéria coronariana principal. Isso quer dizer o quê? Existem estudos mostrando que se você já teve ou tem algum grau de disfunção erétil e você tem uma dislipidemia ou tem uma aterosclerose, quer dizer que a doença no seu coração já está muito avançada. Isso quer dizer que até sintomas que o paciente não quer te contar, eles têm relação com a quantidade e a qualidade de vida do indivíduo. Por isso que é difícil você ser médico. Se você quiser ser um médico do protocolo, isso é facinho, né? Copy-paste, o paciente vai fazer, não vai gostar do resultado, vai procurar outro, vai fazer a mesma coisa. Agora, você quer ser médico, você quer ser médico do esporte, que você quer lidar com o paciente de verdade, você quer cuidar ele pro resto da sua vida, né? Cara,
Você tem que olhar para essas coisas. E você que é paciente, você tem que confiar no seu médico. Você tem que contar para ele o que está acontecendo. Tudo, os pormenores. Porque é assim que a gente avalia suas condições gerais. E nem sempre, Marcão, a gente vai te dar a notícia que você quer ouvir. Se você tiver uma lesão miocárdica, você usar esteroide, e você continuar usando esteroide, cara, você está acelerando a ladeira abaixo. E não tem essa conversa. Porque quando você passa um apuro de verdade, ó, o músculo que trava é esse aqui. E aí, malandro, aí você topa qualquer coisa. Então, antes de chegar nessa situação, cara, investiga, vê como é que você tá, procura um médico para fazer um check-up geral, né? Muitos atletas fazem isso, mas como não é uma coisa interessante de ficar colocando no Instagram, né, eles não colocam, não fazem vídeo no YouTube. Ah, olha só, vim fazer um ultrassom de veias e artérias de membros inferiores porque eu estou fazendo um trombo na minha tributária da safena. Cara, não fala. Vocês têm que entender que isso daqui é uma interface onde as pessoas escolhem o que elas vão contar para vocês. E sendo assim, tem muita coisa, aliás, a maioria, né, porque isso que vocês veem aqui das pessoas é uma casquinha. E é a casquinha que as pessoas querem mostrar. Né? Você tem que ir a fundo no negócio para você poder ter segurança no que você vai fazer. Combinado, Marcão? Ó, preciso trabalhar, tá tarde. Espero ter te ajudado. Abração pra tu. Com Deus aí. E vamos que vamos. A gente se vê mais tarde, galera. Hoje tem live com o Tácito, 9h30 da noite. Porque hoje tem aula pra Pucamp às 9. Então se você é da Pucamp e você tá inscrito no congresso, hoje Titio Muzi dá aula pra vocês impreterivelmente às 9 da noite. Esteja lá e sem dormir, hein? Beijo pra vocês. Bom trabalho. É isso aí, galera. Hoje foi a pergunta do Marcão sobre alterações de exame em pacientes que treinam, que usam esteroide. Claro que o assunto é muito mais extenso, muito. Porém, é o que deu pra gente falar em 20 minutinhos, 30 minutinhos de live. Espero que isso tenha dado uma direcionada para vocês e principalmente você tenha entendido a importância de você fazer uma avaliação física decente, né? Você saber o que você vai fazer no médico, né? A gente tem condições limitadas de ajudar as pessoas. Até porque as pessoas elas precisam se ajudar uma vez que orientadas. Naquilo que tange nossa responsabilidade profissional, eu digo como uma classe médica, conte com os médicos, confie nos médicos. Seja coerente com as suas escolhas. Faça o que você gosta pelo máximo tempo possível, justamente se protegendo. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para te servir. A gente está aqui para cuidar de você. Essa é a nossa função. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa felicidade. Tá bom? Então, se você chegou até aqui, clica aí embaixo, se inscreva no canal, liga as notificações para você saber sempre que a gente manda material. Se você não gostou de alguma coisa, coloca aí nos comentários. Eu sempre leio, nem sempre eu respondo, porque é muita coisa. Mas ler é um exercício que eu faço frequentemente. Combinado? Beijo pra vocês. Lembrem-se, banha não tem calendário. Até.